Que alegria contar com você para mais um programa Viva com Excelência. Esse é um programa da Igreja Batista Bethesda, que é uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. E toda semana, como a gente tem falado, o programa vai estar na íntegra nas redes sociais. E eu quero desafiar você a ligar para pelo menos 3 pessoas para acompanhar esse programa até o final. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Fabiano Pereira. E nós vamos falar de um assunto interessante, que é a relação entre marketing e fé cristã. E eu queria convidar o Fabiano para chegar até aqui. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui no Viva com Excelência. Prazer estar com vocês. E eu quero apresentar o Fabiano. Ele é graduado em Publicidade, Propaganda, mestre em Administração de Marketing pela Unimep e atualmente é professor dos cursos de Comunicação Social também, além de diretor da TV USP, é isso? Isso, jornalista na TV USP. Fabiano, você fez uma tese, a sua tese de mestrado há um tempo atrás, foi essa relação entre marketing e fé cristã. E aí eu queria fazer essa pergunta, existe uma relação entre marketing e fé cristã? Existe, acho, muito mais do que a gente imagina, né? Porque o marketing, apesar de ser um conceito relativamente recente, que nasceu no século XX, se nós formos analisar, né, a fundo a questão do conceito do marketing, que é essa questão da relação de troca de bens tangíveis, bens intangíveis, de coisas, de valores, ela está diretamente ligada a qualquer tipo de relação humana, né? E não poderia ser diferente na questão das relações religiosas. Então, muito antes do marketing ser estudado e ser sistematizado como uma ciência, né, como uma área de estudo, de pesquisa, ele já fazia parte da vida de todo ser humano. E por que essa dificuldade, essa relação que é meio conturbada entre igreja e marketing? Há um preconceito, principalmente da parte das igrejas históricas, e até um pouco a sua tese. Por que essa dificuldade de conciliar o marketing e a fé cristã e a utilização dentro da igreja? Na verdade, esse preconceito é muito forte, eu vejo, no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, em outros países onde a presença da igreja é mais antiga, né, e onde a presença do próprio estudo do marketing, da prática das técnicas de marketing são mais antigas, a gente não encontra uma resistência tão grande. Mas isso tem uma questão cultural, porque no Brasil a gente meio que sistematizou que marketing é sinônimo de mentira, de enganação. Tanto que a gente faz a relação, né? Alguém que conta vantagem, alguém que vende e não entrega, que promete mais do que entrega, é um marqueteiro. E muito ligado também a questões de escândalos políticos e tal, onde a própria mídia estabeleceu essa questão, o marqueteiro fulano de tal é quem fazia lavagem de dinheiro, é quem dava nota fria, assim por diante. Então a gente criou uma resistência e tem também, claro, uma questão teológica, aquele certo medo pela falta de compreensão, aquela ideia de que as estratégias de marketing vão tentar substituir a ação do Espírito Santo. Né? Não, quem faz a obra é o Espírito Santo e a gente não precisa de subterfúgios ou técnicas. Né? Quando não é verdade, a gente sabe que realmente quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, mas nós podemos sim ajudar no processo. Nós fomos incumbidos dessa missão, né? De ir por todos os povos e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Usando para isso criatividade. O marketing veio, na verdade, para nos ajudar a sistematizar isso, a adequar a mensagem à cultura dos povos e, né, a compreensão dos povos, das mais diversas línguas, das mais diversas nações, né? E então essa questão é que fica um pouco ainda em suspenso. O pessoal tem aquela ideia, aquele medo, não, pastor marqueteiro é um pastor que não crê na ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, então precisa substituir com alguma coisa. Não é verdade, né? A gente pode sim continuar na plena dependência da ação do Espírito Santo de Deus e potencializar o nosso trabalho, a nossa presença nesse mundo, adequando a mensagem de forma correta, de forma íntegra, mas usando a linguagem que o povo entende. Então você acredita que usar as ferramentas de marketing num tempo de pós-modernidade facilita a comunicação da mensagem? Nós podemos utilizar o marketing para falar a linguagem da nossa geração, da nossa época? Não só podemos, como nós já fazemos, pastor, né? Mesmo de forma inconsciente, quem trabalha numa agência missionária, quem tem essa proximidade, sabe que quando vai se estabelecer o novo ponto missionário, o novo campo missionário, é feito todo um estudo antes. Por que nós vamos colocar lá? É porque a presença
do evangelho é muito pequena, né? Então, é um povo que carece dessa mensagem. Quando alguém vai estabelecer onde vai colocar, por exemplo, uma empresa de qualquer outro segmento, ele faz esse mesmo estudo para estabelecer o potencial que aquele local tem de absorver aquilo que ele está entregando. Quer dizer, de certa forma, a gente já faz isso na igreja há muito tempo, sem usar o termo marketing. Sem saber que está utilizando o marketing, as igrejas fazem marketing. Com certeza. Eu queria fazer uma outra pergunta que, no seu estudo, na sua tese de mestrado, ficou evidente um maior crescimento e engajamento de participantes nas igrejas que utilizam o marketing. Por que isso acontece? É fato, na sua pesquisa, realmente as igrejas que têm usado essa ferramenta, teve um número maior de pessoas que talvez foram atraídos, não digo nem a conversão, mas que têm sido atraídas para essas comunidades? Com certeza, isso a gente provou inclusive numericamente, porque nós estudamos 4 igrejas do segmento histórico que não se adequaram, vamos dizer assim, do ponto de vista, agora falando do ponto de vista pejorativo, não alteraram, né, não adulteraram a mensagem do evangelho para tornar em algo mais palatável, mas muito pelo contrário, mantiveram a ortodoxia da mensagem, né, a fidelidade à mensagem, ao conteúdo, mas adequaram a forma de entregar. Quer dizer, fizeram um trabalho de forma planejada e sistematizada. Com quem nós queremos falar, que linguagem esse povo entende e que ferramentas nós vamos utilizar dentro dessa linguagem para que a mensagem chegue de forma clara. Então, essas igrejas alcançaram sucesso em detrimento de tantas outras do segmento histórico que só decrescem, justamente porque resolveram sistematizar e organizar o trabalho, não saíram atirando a esmo para todo lado, né? As grandes igrejas no mundo, isso é fato, no Brasil, têm se utilizado das ferramentas de marketing, dos meios de comunicação, como TV, a internet, que é o que cresce muito, mas ainda há igrejas históricas, que são as igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, que têm medo dessa aproximação e de usar essa ferramenta ainda. Seria preconceito ou talvez porque elas não sabem utilizar as ferramentas do marketing? Eu acredito que uma coisa leva a outra. O preconceito evita que se busque conhecimento, né, e capacitação para utilizar. Então, tudo começa, como nós falamos antes, com a questão do preconceito, com essa ideia errônea que, por exemplo, só igrejas, né, de pretensões, de objetivos duvidosos utilizam as ferramentas de marketing, então nós não vamos utilizar porque nós não temos, porque nosso sentimento, nosso chamado é genuíno, nossa preocupação é genuína. Só que perde-se a oportunidade de expandir o reino de Deus utilizando de forma correta, de forma sistematizada e sem, né, comprometer o conteúdo, a gente perde a possibilidade de expandir o reino. Então, Fabiano, você pode dizer, como professor, alguém que tem estudado essa área, que o marketing é uma ferramenta para melhorar a comunicação. Exatamente. Não sei se é isso que pode usar. A comunicação, na verdade, a gente sempre fala da propaganda, a promoção, ela é uma das ferramentas do marketing, né, que tem diversos. No estudo nós falamos sobre a questão da importância de definir o ponto exato onde vai se começar um novo trabalho, a questão de definir de forma muito clara a mensagem que nós vamos entregar. Então, a nossa mensagem ela é imutável? Mas a embalagem, a forma, a linguagem que eu vou utilizar, ela é importante. Eu posso adequar a linguagem para que ela se torne clara. Jesus fez muito isso com as parábolas, né? Usando exemplos do dia a dia das pessoas que estavam ali ouvindo, sem, de forma alguma, comprometer, né, a identidade, então, a qualidade. Então é algo polêmico. Jesus usou ferramentas de marketing, pode-se dizer assim. Eu posso dizer, né, e aí eu posso ser inclusive depois apedrejado, mas que o primeiro grande marqueteiro do Novo Testamento, porque no Velho nós tivemos outros também, o estudo fala disso, foi Jesus. Mesmo sem a existência do conceito, mesmo, né, quase 2000 anos antes de se começar a estudar essa sistematização, Jesus foi sim um grande e talvez o melhor, né, dos empregadores das ferramentas de marketing. Fabiano, a gente vai ver uma reportagem que foi feita lá na Unimap, com alguns alunos, lá sobre essa relação entre marketing e fé cristã. Nós vamos lá com o Rafael dar uma observada aqui que o povo fala sobre isso. Olá, pastor Ricardo. Olha, hoje estou aqui na Unimap. Eu vou conferir a opinião de alguns alunos e um professor sobre o uso de marketing e mídia das igrejas evangélicas hoje no Brasil. Vamos ver o que eles falaram? Vamos comigo. Queria saber a sua opinião. O que você acha das igrejas hoje em dia usar o marketing para divulgação de trabalhos, divulgação do nome da igreja? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, sendo a minha opinião, eu sou dos antigos, assim, da parte mais tradicional. O nome de Deus não deve ser utilizado de qualquer forma.
Na parte do marketing, utilizando o que você vê hoje em dia, você usa o nome de Deus em todos os lugares. Escreve, você coloca imagens, e isso é jogado por muitas pessoas. É jogado de qualquer jeito, é deixado de qualquer jeito. Então, isso é uma coisa abominável dentro das escrituras. Eu acho que é uma boa porque é um método de divulgação e é sempre bom você divulgar o amor, que é o que a igreja veio para fazer. Eu também não concordo com a divulgação na mídia, porque eu acho que tem que ser uma coisa da comunidade mesmo, tem que ser divulgado através de encontros de jovens, que nem tem na minha igreja, ou que nem, por exemplo, através de caridade, que nem o pessoal da minha igreja se une realmente para juntar jovens, pega a arrecadação de alimentos, dá para os pobres certinho, e eu acho que o marketing assim não deve ser colocado para a igreja, porque eu acho que que nem está escrito na Bíblia mesmo, quando a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Eu acho que é uma ótima chance da igreja expandir, porque eu acho que falta muito nas pessoas procurar se informar, procurar Deus. Então eu acho que é um jeito bom de divulgar e de cativar as pessoas, trazer as pessoas para a igreja. Estou aqui com o professor Carlos Zen, da Unimep. Ele é professor de marketing de negócios internacionais. E eu vou perguntar para ele, professor, qual a sua opinião sobre a importância do marketing hoje e a importância do uso das igrejas evangélicas se usufruírem do marketing para poder divulgarem trabalhos e conteúdos? O marketing ele tem aplicações em diversos segmentos, né? Ele surge basicamente atuando no segmento empresarial, mas depois com o seu desenvolvimento ele se expande a outras áreas. Então você tem a aplicação do marketing para serviços, marketing de pessoas, marketing de produtos, marketing de lugares, e uma nova área que vem sendo desenvolvida é a aplicação do marketing em segmentos religiosos, tá? Então você tem essas possibilidades, até por conta da definição do marketing, que está relacionado à questão de você satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores, criar condições para que eles tenham acesso a determinados produtos, serviços, e isso possam melhorar basicamente a qualidade de vida que se tem. Você é a favor ou contra sobre o uso do marketing hoje na igreja evangélica, divulgando tanto trabalhos internos como conteúdo? Sim, se você pegar essa concepção do marketing de oferecer o melhor ao cliente, ao consumidor, e considerando, no caso, as igrejas, a relação que ela tem com o seu público, né, que são os frequentadores, o marketing ele tem sim as suas aplicações, até para que possa dar condições e visibilidade aos trabalhos sociais que a igreja desenvolve, ações voltadas à comunidade, e, inclusive, se você trabalhar a questão do marketing para dentro da igreja, é você dotar o espaço de condições confortáveis, agradáveis, para que os fiéis possam participar das orações, das atividades desenvolvidas numa condição melhor, né? E até para aproveitar e ouvir a palavra e entender a sua aplicação no dia a dia. Você observou aí, Fabiano, que as opiniões estão bem divididas nessa questão. O que você analisa dessa? É aquilo que nós falamos, a questão do... Existe ainda muito do preconceito, aquela coisa de que marketing e ação do Espírito Santo não podem caminhar conjuntamente. Aí eu volto a dizer, para resumir, né, se fosse assim, a gente não precisava de junta de missões, a gente não precisava de folheto, folder, boletim de igreja, né, campanha, não precisava de nada disso, né? Quer dizer, tudo isso que nós fazemos, independente do nome que nós utilizamos, são ferramentas de marketing que estão sendo empregadas para potencializar o alcance do trabalho da igreja. Fabiano, a gente sabe que a questão das redes sociais, da internet, é um caminho já sem volta, é muito importante. Eu creio que talvez até aqueles que não se utilizam muito diretamente não discordam disso. Mas como é que a igreja pode fazer uso dessas ferramentas da internet, das redes sociais? Porque também tem muitas igrejas que não utilizam, porque muitas vezes falam falta recurso. Esse é um outro preconceito, uma ideia errônea, né? Que só faz marketing, só estabelece estratégias quem tem grandes estruturas, grandes igrejas com muito recurso. Na verdade, da menor igreja à maior, se existe o desejo de se buscar informação, de se buscar conhecimento, é possível empregar com menos recurso, até da forma mais simples, estratégias de marketing, às vezes utilizando serviços gratuitos como as próprias redes sociais. O que eu vejo é que tem muita igreja utilizando e utilizando mal.
Isso é importante de frisar, né? Exatamente. Existem dois extremos, igrejas que não utilizam e que poderiam estar utilizando, e igrejas que utilizam demais, excessivamente mal. Aí são aqueles vários problemas, né? Utilização da rede inadequada, né? Da mídia social, da rede social inadequada, da forma inadequada, escrevendo errado, postando conteúdo em horários inadequados, postando... Ansioso com sede. E assim por diante. Em horários que ninguém posta, porque o horário que sobrou é 3 da manhã, vai lá e posta, poxa, ninguém curtiu. Mas ninguém curtiu porque cada rede social, isso... Tem um pico. Tem um pico, tem horários estabelecidos que são os horários onde o pessoal consome mais. Posta demais, aí posta 30 posts por dia, 10 posts de oração, 3 videoclipes, um monte de aviso para um grupo aberto, onde tem gente que é da igreja interessada e tem gente que não tem interesse nenhum. E que, como não tem interesse, acaba bloqueando. Então, e aí perde-se a oportunidade de se alcançar com uma mensagem de qualidade, de forma clara, de forma útil, aquele público, porque eu coloquei lá um aviso do chá das senhoras, que eu publiquei para geral, para todos os amigos, para todos os meus contatos. E não é o interesse. Então, é possível utilizar, é cada vez mais necessário. Hoje, empresas do segmento industrial, do segmento comercial, a gente já não imagina mais, né, sem um perfil, e um perfil bem administrado. A gente fala muito isso no segmento, né, secular, que é aquela ideia de pegar e contratar um estagiário sem experiência, só para ele ficar postando coisas durante o dia, caiu. Quem faz isso está arriscado, inclusive, a manchar o nome da marca. Não porque o estagiário não tem condições, mas porque geralmente é alguém que não foi treinado. Fabiano, antes da gente continuar a nossa conversa, nós vamos para um quadro que é o 180 graus, e hoje a gente tem a história do Eduardo, que vai falar um pouquinho do que aconteceu na vida dele. Eu até os 13 anos, né, tive uma vida tranquila, né? Dos 13 anos eu comecei o uso do álcool, com 13 anos de idade, né? E já aos 14 anos eu comecei a fumar maconha, né? Com o envolvimento meu com a maconha, no começo parecia maravilha, negócio. Aí, né, passei a me distanciar dos meus amigos, né? Vamos dizer que eram caretas, e passei a me envolver com pessoas, né, que também usavam entorpecentes, né? E comecei a conhecer pessoas da criminalidade também, né? Nisso daí eu comecei a praticar, né, pequenos furtos, até que aos 18 anos eu tive uma passagem na polícia no artigo 157, né, que é assalto à mão armada. Mesmo trabalhando, tendo uma vida, né, entre parentes, íntegra, né, perante a sociedade, né, nas escuras, né, eu usava drogas e praticava roubos, né? Aos 20 anos, né, eu conheci hoje, né, que é a minha esposa, né, ela me acompanhou bem nesse processo, nessa fase, vamos dizer, ruim minha, né. Aos 25 anos eu casei, né. Em 2007 eu tive a oportunidade de trocar de emprego, né, troquei de emprego e fui para uma empresa onde na parte financeira eu era bem mais recompensado, então eu decidi parar de roubar, né. Desde então, né, nunca mais roubei. Só que nessa nova empresa eu comecei a viajar muito, né? Que eu dava assistência técnica, né? E viajei para o Brasil todo, América Latina e para o mundo todo, né? E como nas viagens eu era sempre sozinho, eu acabei, né, intensificando o uso da droga, né? Chegava a ficar por 30 dias fora de casa e acabei me intensificando e me isolando cada vez mais, né? Em 2009 eu comecei a usar crack. No princípio parecia, né, só alegria, né? Eu já estava casado, meu filho já estava com 3 anos de idade nessa época. E a hora que eu percebi, eu já estava totalmente dependente da droga, né? Eu pensava 24 horas somente na droga. Eu não tinha outro prazer a não ser a droga na minha vida. Recaía de novo, né? Recaía de novo. E na sequência dessas recaídas, né, eu acabei, né, perdendo crédito na minha empresa, né? Eu acabei perdendo a minha esposa se separou de mim, né? E quando eu estava já em casa, totalmente entregue, totalmente às drogas, pensando até em suicídio, né?
apareceu, né, um irmão da igreja, né, 2 irmãos da igreja em casa. E ele me falou sobre Jesus, me apresentou Jesus, falou sobre Jesus. Eu acredito que isso foi algo do Espírito Santo, porque se ele me convidasse, acho que um dia antes, ou um dia depois, né, para aceitar Jesus, eu não tinha aceito. Eu acho que foi algo de Deus realmente, foi naquele momento exato. Imediatamente, Jesus conseguiu preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim, né? Eu consegui pela primeira vez na minha vida, foi 20 anos de uso de drogas, eu consegui pela primeira vez na minha vida sentir felicidade, né? Sem usar drogas, né? E aos poucos eu fui reconquistando a minha confiança no trabalho, né? A minha esposa voltou para mim, né? Hoje, além de eu frequentar a igreja, eu estou servindo, né? Podendo ajudar pessoas que têm o uso de droga ou pessoas com qualquer tipo de problemas na vida, simplesmente que não tem Jesus, né? Eu consigo, com a minha experiência hoje, restaurado, passar para essas pessoas como é importante Jesus, como é bom, né, ser feliz. Hoje eu sou feliz, né, sem usar qualquer tipo de droga, né? Consigo estar junto da minha família. Hoje eu vivo uma vida feliz, né? Sou, vamos dizer, totalmente feliz e espiritualmente completo, né? E quero cada vez mais estar buscando isso para poder cada vez mais estar ajudando outras pessoas. Obrigado, Eduardo, por essa história de vida, dessa virada, que tenho certeza que abençoou quem está em casa. Fabiano, vamos voltar para encerrar a nossa conversa. Na verdade, eu queria que você desse algumas dicas bem práticas para igrejas, líderes e até mesmo para aquelas pessoas que têm utilizado a rede social. Como melhorar essa questão do marketing no nível corporativo ou eclesiástico e até mesmo de maneira pessoal. Você tem algumas dicas bem práticas? Eu acho que a primeira coisa, pastor, o pontapé inicial é definir quem se quer atingir. Claro, quando a gente fala de igreja, fica praticamente impossível fugir daquela questão de trabalhar com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e tal. Mas as igrejas têm focos, nós sabemos disso. Tem muitas igrejas que têm uma ênfase muito grande no trabalho com família, né? Outras igrejas têm um perfil mais focado para o público jovem e tal. Sempre tentando concatenar, tentando adequar para que todas as faixas etárias. Mas há uma ênfase. A nossa, por exemplo, são as células, os grupos pequenos, a Bethesda. Exatamente. E aí, então, definido de forma muito clara quem é o meu público-alvo, aí sim eu vou começar a trabalhar na adequação da mensagem. Não do conteúdo, porque o nosso conteúdo nós não negociamos, né? Eu sempre falo, né, dos 4 P's do marketing, nós usamos 2, porque o conteúdo e o preço, isso nós não alteramos, né? Porque o nosso compromisso com o Evangelho não permite que a gente faça isso. Mas, quando a gente fala de produto, mesmo não alterando, nós voltamos naquela questão da embalagem, que é muito importante, como Jesus fez com as parábolas, adequar a linguagem. Vamos falar com o público mais jovem? Então, por que eu vou usar, sem querer menosprezar, mas por que eu vou usar as músicas do inário e um órgão? Se eu tenho um trabalho muito focado, por exemplo, com a terceira idade, é o contrário. Por que eu vou usar hard rock, entendeu? Então, são algumas coisas que ajudam, facilitam o trabalho, né? O Espírito Santo de Deus vai fazer a obra? Vai. Mas a facilidade, né, na compreensão da mensagem vai potencializar e vai facilitar isso, vai reduzir o prazo do processo, digamos assim. Então, ponto de partida. Defino o público-alvo, a partir daí, defino a linguagem. Definir a linguagem, eu acabo definindo, então, as ferramentas de comunicação. Se eu vou ter boletim impresso, não, a moçada nem leva para casa, porque a minha igreja, a molecada nem pega, eles estão nas redes sociais, então vou ter que ter uma presença mais forte, uma fanpage no Facebook, um perfil no Instagram, alguma coisa assim. O pessoal consome podcast, eu tenho muito profissional liberal, gente que viaja e tal, vou gravar os áudios dos cultos e vou disponibilizar, com qualquer computador eu gravo hoje ligado na mesa de som, disponibilizo no serviço gratuito para o cara baixar, botar no pendrive, ouvir no carro enquanto está viajando, no podcast, no iPod, coisa do gênero. Então, definir o público-alvo, adequei a mensagem e definir de que forma eu vou entregar isso. Acho que aí, com muito pouco recurso, a gente consegue grandes resultados. Muito melhor do que sair atirando para todos os lados, investindo grandes somas para tentar cobrir
né, produzir conteúdo para 10 redes sociais diferentes, estar no rádio, na TV, uma revista, um jornal impresso, um boletim de domingo, e ainda assim, muitas vezes frustrado porque eu não consigo entender por que não consigo a amplitude de alcance que eu gostaria. Muitas vezes porque, apesar de ter tudo isso, o povo lê e não se identifica com a forma com a qual a mensagem está sendo entregue. Fabiano, obrigado pela sua participação aí, que foi de grande utilidade para quem está em casa, eu tenho certeza, e para nós aqui também. Também, obrigado. E eu queria, como a gente faz todo o programa, porque viver com excelência tem a ver com leitura, eu queria indicar um livro para você que está em casa, esse livro do Andy Stanley, que é o líder da próxima geração, qualidades de liderança que vão definir o futuro. Quero deixar essa dica para você que está em casa, tenho certeza que vai te abençoar e serve para todas as áreas da vida, porque liderança tem a ver com a vida. Você pode adquirir esse livro aqui. E nós vamos dar uma olhada no que está acontecendo, no que vem por aí. Fique ligado. E no próximo final de semana, a Igreja Batista Bethesda estará comemorando 8 anos com uma grande festa de celebração no Clube Atlético Piracicabano. E no sábado, às 19h30, teremos uma celebração especial com a banda da Vineyard Piratininga. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais: Twitter, @IBBethesda, Facebook, Igreja Batista Bethesda, no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Marque na sua agenda. Em maio teremos uma nova série de mensagens voltada para a sua família com o tema Em Família, histórias de famílias como a nossa. Participe das celebrações da Igreja Batista Bethesda. Todos os domingos as nossas celebrações para toda a família às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. A ansiedade arrumou um amante, o estresse, e com ele teve vários filhos bastardos. O pânico, a depressão, a irritação e as úlceras. E todos nós estamos no meio desse romance. A ansiedade é uma emoção caracterizada por um sentimento de apreensão, de sufocamento, de preocupação, e eu creio que ninguém está isento e ninguém está fora de viver muitas vezes com ansiedade. A ansiedade é algo tão sério que a palavra no texto original, o grego em que foi escrito o Novo Testamento, ela significa literalmente estrangulamento, porque a ansiedade tira o nosso ar, tira a nossa perspectiva do futuro, traz medo na nossa vida e literalmente nos faz talvez não perceber quem Deus é. Por isso que o Dr. Gary Collins ele diz que a ansiedade é a doença do século. O John Haggai vai dizendo que a ansiedade é o inimigo número 1 de todas as pessoas. A ansiedade atinge todos, homens, mulheres, crianças, o rico e o pobre, e é uma doença e é um mal moderno. Por isso que Jesus ele nos dá um conselho, uma palavra, um mandamento muito sério quando ele fala de ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, ele diz assim: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ele continua dizendo, observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Nós ficamos ansiosos pelas mais variadas razões. Talvez pelo medo do futuro, pelo medo daquilo que talvez ainda nem aconteceu, é uma preocupação, que é uma ocupação antecipada. Talvez pelo incontentamento, que é talvez a maior razão. Nós ficamos incontentes com aquilo que temos e desejamos aquilo que nós não temos. Isso gera muitas vezes ansiedade. E também por uma perspectiva distorcida de quem Deus é e talvez do controle e do cuidado de Deus nas nossas vidas. E para vencer a ansiedade, eu creio que existem alguns conselhos bem práticos. O primeiro é consertar a nossa filosofia errada de vida, que tem muito a ver com o contentamento. Nós ficamos ansiosos e preocupados com coisas que nós não temos, ao invés de agradecer aquilo que nós temos. E essa filosofia que nos leva a valorizar muito mais o comer, o vestir e o beber. E Jesus ele diz que a vida é muito mais importante, os relacionamentos é muito mais importante do que aquilo que temos ou aquilo que talvez nós corremos incessantemente na busca de coisas que não vão preencher o vazio da nossa alma. O segundo conselho que Jesus nos deixa é entender que nós não temos o controle do futuro.
Nós não podemos controlar o dia do amanhã. As coisas que vão acontecer estão fora do nosso controle. Por isso que tem uma pesquisa que vai dizendo que 50% das nossas preocupações não vão se concretizar. Aquilo que você mais teme não vai acontecer. 30% daquilo que você teme são coisas que você não pode mudar. Então por que se preocupar? E 20% são coisas que não têm a mínima importância, que estão tirando a nossa paz. Por isso o controle de Jesus, ele diz, ainda nesse mesmo texto, basta cada dia o seu mal. Nós não precisamos ficar ansiosos com o problema do dia de amanhã. Talvez um terceiro conselho para a gente vencer a ansiedade é entender verdadeiramente quem Deus é. Deus é alguém, e ele vai colocando no versículo 26, é algo muito interessante para nós, para você que está em casa. Ele diz assim: observem as aves do céu. As aves não trabalham, elas não semeiam, elas não fiam, e a Bíblia diz que Deus cuida de cada uma delas. Há uma pesquisa que diz que existem bilhões de passarinhos. Há alguns pesquisadores que dizem que há pelo menos 7 bilhões de passarinhos para cada ser humano. E sabe qual que é a palavra de Deus nesse texto? Que se Deus cuida das aves do céu, Ele está cuidando de você. Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, existe um Deus que está trabalhando para aqueles que nele esperam. Sabe qual que é o melhor de tudo isso? E é uma palavra que eu quero deixar para você que está em casa. Deus está cuidando de você. Deus cuida dos passarinhos, e esse Deus que tem a expressão máxima em Jesus Cristo, Ele diz que Ele cuida de você. Creia nisso, acredite nisso. Isso vai fazer você vencer a ansiedade e fazer você viver com excelência. Nós vamos ficando por aqui e voltamos na semana que vem com mais um programa Viva com Excelência, nesse mesmo horário. Quero continuar desafiando você a divulgar o nosso programa através das redes sociais, desafiar os seus amigos a assistirem esse programa. E nesse final de semana, sábado e domingo, nós vamos ter o 8º aniversário da Igreja Batista Bethesda. Eu espero você lá na comemoração do nosso 8º aniversário, no sábado e no domingo, no Clube Atlético Piracicabano. Eu aguardo você para a gente repartir um pouquinho o que a gente tem recebido lá todo final de semana. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, viva com excelência e até a semana que vem. Viva com excelência.